As florestas são, para mim, uma das maravilhas do planeta. A floresta é dos ecossistemas mais recentes que a Terra, que a biosfera produziu. São sistemas extraordinariamente complexos que são capazes de dominar, que são capazes de controlar o clima no seu interior, as águas e os nutrientes. Um pouco como se a natureza pudesse mudar as circunstâncias à sua volta. Isso conseguiu ser atingido, esses ecossistemas, com milhões de anos de evolução da Terra. O aparecimento das árvores é relativamente recente. A complexidade de uma floresta é relativamente recente na Terra. E só pode existir em sítios que não só tenham grandes níveis de biodiversidade, mas também onde as condições de clima assim o permitam. Em sítios de baixa radiação, de pouca água, as florestas não aparecem. São exigentes em termos de características ambientais. Por outro lado, dentro das florestas reúnem-se uma quantidade imensa de organismos, dado que há múltiplas formas de recursos, quer na forma de captação da luz, quer na forma de alimento, quer na forma de abrigo. Por isso, as florestas são um bocadinho como as primadonas da biodiversidade no planeta. Os Açores situam-se numa faixa temperada do hemisfério norte, onde existem características excelentes de radiação e temperatura para o aparecimento das florestas. E por isso, a vegetação potencial mais característica dos Açores seriam de facto florestas. Desde a beira-mar até cerca do topo das montanhas, na maioria dos casos 800 metros, em alguns casos mais abrigados, como a face norte da Montanha do Pico, até mais alto do que 800 metros, a vegetação, se tudo fosse regular e não houvesse limites, a vegetação potencial seriam florestas. Isto faz com que os Açores sejam um sítio de imensa diversidade de florestas na sua constituição original. Teríamos, provavelmente, nos Açores, muitas formas de florestas. Desde logo uma relativamente conhecida e falada, as laurisilvas, que é um tipo de vegetação, um tipo de floresta muito especial. É um tipo de floresta, de facto, perdida no tempo. É a recriação viva, pela natureza, no caso dos Açores, das florestas que existiam na Europa e na América há muitos milhares de anos, no terciário, que desapareceram por intensas mudanças climatéricas que houve nessas massas continentais e foram ficando resguardadas nos Açores com a sua umidade e com o seu efeito de estufa que o mar provoca nas ilhas e com as chuvas e a insolação que os Açores têm. E, portanto, são de facto fósseis vivos. São arcas de Noé de biodiversidade no meio do Atlântico. Mas os Açores não só tinham vários tipos de laurisilvas, e ainda hoje em dia têm vários tipos de laurisilvas, algumas ainda existentes, como tinha outros tipos de florestas, quer para situações mais secas, como o caso em Santa Maria, com dragoeiros, provavelmente com bosques de dragoeiros, quer para situações mais frias e mais úmidas, como são as zonas de montanha, onde podem predominar, por exemplo, florestas de cedros. E seguramente muitos outros tipos de vegetação que existiam, muitos outros tipos de florestas que existiam nos Açores ao tempo das descobertas. Sabemos, por exemplo, que o teixo formava tipos de florestas no Pico, pelo menos na Ilha do Pico, que hoje em dia desapareceram completamente. Portanto, a riqueza em florestas nos Açores e de diferentes tipos de florestas era imenso. Com espécies africanas, com espécies do norte da Europa, com espécies de um passado longínquo, como o caso do dragoeiro, haveria diversas formas de matas altas nos Açores, em determinadas circunstâncias abrigadas. Como se percebe, uma floresta com 10 metros de altura não suporta rajadas de ventos ciclónicos. E, portanto, também é verdade que nos Açores, nas zonas mais altas, mais desabrigadas, haveria, ou com outros fenómenos dramáticos, como, por exemplo, deslizamentos, haveria e há outros tipos de florestas naturais, outros tipos de vegetação natural, como matos, como torfeiras, como prados naturais.